Fala pessoal, vou trazer agora para vocês aqui uma decisão do STF, foi veiculada no informativo 10.049 e aqui também tivemos tese de repercussão geral. Eu sempre falo, né? Teve tese de repercussão geral, tem que ficar atento porque fica relativamente fácil para a banca cobrar esse assunto. Outro ponto importante para a gente é que esse tema trata de previdência dos servidores públicos e nós tivemos lá em 2019 a famosíssima PEC da reforma da Previdência, que virou emenda constitucional 103 de 2019. Essa emenda ainda não teve muita oportunidade de cair em prova por causa da pandemia de Covid-19, que acabou afastando um pouquinho a realização de alguns concursos públicos. Mas chega de papo, deixa eu trazer aqui a decisão para vocês, e ela é um pouquinho complicada, mas eu vou fazer uma leitura e depois eu vou contextualizar para vocês, tá? Só para a gente poder começar, eu vou trazer primeiro o dispositivo. Normalmente eu começo pela tese e depois vou para o dispositivo, mas eu vou começar com o dispositivo aqui. Essas regras elas foram revogadas pela emenda 103, mas esse tema continua importante por algumas razões. Primeiro porque os servidores que tiveram direito adquirido, eles vão ser aposentados com base nessas regras, né? Segundo ponto, que muitos servidores ainda irão se aposentar e nós temos algumas regras de transição dentro da emenda 103. E essas regras aqui, elas estão abarcadas basicamente pela regra de transição. Então, o dispositivo que nós vamos trazer aqui, apesar de já ter a revogação da parte principal lá da Constituição Federal, ele ainda continua servindo de referência para a interpretação das regras de transição da emenda 103. Então não dá para afastar um pouquinho a importância desse tema. Olha só o que a Constituição Federal traz para a gente, tá? Nós temos lá o regime próprio de previdência, que é aquele regime aplicável à aposentadoria dos servidores efetivos e também daqueles que ocupam cargos vitalícios. Isso está no artigo 40 da Constituição Federal. Lá no parágrafo 1º do artigo 40, nós temos especificamente as regras que tratam da aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, que passa a ser nomeado dessa forma pela emenda 103, a aposentadoria compulsória e a aposentadoria voluntária. Na antiga redação, a aposentadoria voluntária exigia para a gente basicamente os seguintes requisitos. Primeiro, dois requisitos gerais. Pelo menos 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que ocorreria a aposentadoria. Além disso, nas letras A e B, nós temos a aposentadoria, eu vou usar a expressão entre aspas integral, bem na verdade ela não é mais integral porque não existe mais a integralidade, ou já não existia mais a integralidade, que é aquela que você vai ter a combinação de idade mais tempo de contribuição. No caso do homem, 60 de idade, 35 de contribuição. No caso da mulher, 55 de idade e 30 de contribuição. E a letra B trata da aposentadoria proporcional, né? Proporcional ao tempo de contribuição, que é quando você alcança 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, tá? Essa é a antiga, ou eram as antigas regras sobre a aposentadoria antes da emenda 103, tá? Vou trazer aqui uma situação hipotética para vocês. O José, ele é um servidor público federal e antes da entrada em vigor da emenda 103, ele preencheu aos requisitos para fins de aposentadoria. Ele tinha 60 anos de idade, 35 de contribuição, então estava dentro das regras da letra A que nós vimos acima. E ele ocupava um cargo no serviço público há mais de 10 anos. Então só resta a gente saber, mas ele tinha 5 anos no cargo em que se daria a aposentadoria? Essa é a pergunta que a gente faz. Eu ainda coloco para a gente assim, ó, no caso, José ocupava o cargo de auditor da Receita Federal desde que ingressou no serviço público. Entretanto, obteve a sua última promoção apenas 3 anos antes de realizar o pedido de aposentadoria, passando a ocupar a última classe na carreira. Pessoal, quando se criou essa ideia de promoção, existia mais ou menos uma ideia de que a promoção seria como se você fosse evoluindo, entre aspas, em cargos em uma carreira. De tal forma que, conforme você era promovido, além de ter um aumento de remuneração, você também tinha um aumento da complexidade das suas atribuições. Acontece mais ou menos em relação aos juízes, né? Você entra lá numa carreira como juiz substituto e depois você vai avançando até entrar no último cargo da carreira de juiz. Só que, bem na verdade, são raríssimas as carreiras que são organizadas dessa forma. Na maior parte das vezes, a diferença de uma classe para outra é só para fins de remuneração. E na prática você continua ocupando o mesmo cargo, tendo as mesmas atribuições. Vou pegar aqui como exemplo a carreira de auditor da Receita Federal do Brasil. Quando você presta concurso público, você ingressa na segunda classe, no padrão 1. Isso aqui é a sua remuneração. Você vai tendo aqui as progressões, que é dentro da classe, e as promoções, que é quando você sai de uma classe para a classe subsequente. Então, estava aqui no 3 da segunda classe, padrão 3. Quando você vai para o padrão 1 da primeira classe, você teve uma promoção. Tá? Mas, a bem da verdade, aqui as atribuições elas continuam basicamente iguais, só muda a remuneração. Então, quando a Constituição Federal trouxe essa regra para a gente, de falar assim, ó, 5 anos no cargo efetivo em que se daria a aposentadoria, fica aquela dúvida,
O termo cargo está se referindo ao quê? O cargo está se referindo à carreira como um todo. Então, por exemplo, ingressei na carreira de auditor da Receita Federal. Seja qual for a classe que eu estou, atendo a esse requisito do cargo, ou seria apenas dentro de uma classe, de tal forma que se eu estou na primeira e fui para a especial, eu teria que começar a contar novamente esse tempo de pelo menos 5 anos. Essa que era a dúvida que existia aqui. Como eu falei para vocês, na verdade, quando a gente começa a olhar as carreiras hoje em dia, essa divisão é mais para fins remuneratórios. Então, o STF acabou fazendo a interpretação seguindo essa linha de interpretação. Olha só o que fala, então, a tese do STF. A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele que ele já estava efetivado. De modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de 5 anos, aí ele cita aqui quais as emendas constitucionais que falavam desse prazo mínimo, e ele fecha assim, ó, não recomeça a contar pela alteração de classe. Então, no caso aqui do José, ainda que ele tenha ingressado na última classe há apenas 3 anos, ele já estava no cargo, na carreira de auditor da Receita Federal há muito mais tempo. Então, ele já preencheu o requisito de 5 anos na visão do STF. Então, sim, o José atendeu os requisitos para fins de aposentadoria, em especial a regrinha da exigência de 5 anos no cargo efetivo em que se daria a aposentadoria. Porque o prazo mínimo de 5 anos no cargo efetivo não recomeça a contar pela alteração de classe. Tá? Aqui na explicação geral, eu vou colocar para vocês aqui algumas regras que foram utilizadas para a interpretação do STF. Mas o principal ponto é que é o seguinte: a promoção do servidor à classe posterior dentro do mesmo cargo não caracteriza provimento originário, mas apenas provimento derivado. Isso aqui você estuda quando você aprende o Estatuto dos Servidores. Por exemplo, na Lei 812, você tem a nomeação, que é o provimento originário. Todas as demais formas de provimento, como a promoção, a reintegração, o aproveitamento, todas elas são provimento derivado. Então você não está ingressando num novo cargo público, você está mantendo a mesma carreira. Então, para os fins da Constituição Federal, a promoção não atrapalha isso. Inclusive, a própria Lei 812 tem uma regrinha para a gente que nos ajuda a ter essa interpretação, que está lá no artigo 17, que ele fala assim, ó, o tempo na carreira não será interrompido pela promoção. O fato de ser promovido não interrompe o seu tempo naquela respectiva carreira, de tal forma que o servidor continua ocupando o mesmo cargo efetivo para fins de aposentadoria. Então fica bem fácil, tá, de a gente compreender isso. Agora vamos partir aqui para a conclusão. Sempre eu aproveito esses comentários de jurisprudência para contextualizar e trazer um pouquinho mais de informação para vocês. Então, quais eram os requisitos para fins de aposentadoria voluntária, na emenda 20, 41 e 47? Você tinha que ter, juntando todas elas, né? Você tinha que ter 10 anos de efetivo exercício, 5 anos no cargo efetivo em que se daria a aposentadoria. Lembrando que esses 5 anos, ele é dentro daquela carreira. Então, se você está na carreira de auditor da Receita, se você está na carreira de auditor federal de controle externo, e assim sucessivamente, você já está atendendo a esse requisito. Tem que ter pelo menos 5 anos. E aí a gente tinha aquela diferença, se homem ou se mulher. Homem, 60 de idade e 35 de contribuição, ou 65 de idade. Mulher, 55 de idade e 30 de contribuição, ou 60 de idade. Professor, mas essa regra ela vai deixar de existir, né? A partir de agora nós temos regras específicas da emenda 103. Já avançando, isso aqui já não tem diretamente correlação com o nosso julgado, mas eu estou aproveitando para trazer essa informação para vocês. Como é que ficou a aposentadoria voluntária na emenda 103? A emenda 103 tirou essas duas subdivisões e deixou uma regra só com base na idade, a idade mínima de 65 anos para homem e de 62 anos para mulher. É isso aqui que deve cair na sua prova. Então, é essa parte aqui que te interessa realmente para a realização de um concurso público. E como é que fica para os demais entes da federação, para o DF, estados e municípios? Existia uma resistência muito grande dos parlamentares, especialmente na Câmara, para aprovar uma regra de aposentadoria que atingiria os servidores estaduais e municipais, né? Existe aqui toda uma preocupação eleitoral também em relação a esse assunto. Então, para conseguir tramitar mais fácil essa emenda constitucional, o pessoal fez o seguinte: tira os demais entes da federação e só passa essa regra para a União. E foi o que acabou acontecendo. E como é que ficou para o DF, estados e municípios? A Constituição Federal prevê que haverá uma idade mínima estabelecida em emenda às respectivas constituições e leis orgânicas. De certa forma, então, cada estado e cada município e o DF podem ter idades mínimas diferentes do que nós estamos vendo aqui. Então, para a União é 65 e 62. Para os demais entes depende do que constar na Constituição do Estado ou respectiva lei orgânica, tá? Existe uma regrinha de transição na emenda 103 que vale para a União também, que é basicamente, digamos assim, bem parecido com o que já estava antes.
25 de contribuição, pelo menos, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que será concedida a aposentadoria. De certa forma, então, na regra de transição, até que seja aprovada a lei que vai regulamentar a emenda da reforma da Previdência, continua existindo o requisito de 5 anos no cargo efetivo em que será realizada a aposentadoria. Então, na prática, aquela interpretação do STF também serve de referência para a gente aqui. E para finalizar, eu estou trazendo aqui para vocês um outro tema que é relacionado diretamente com esse. O outro tema que eu estou trazendo é o tema 578, que foi decidido pelo STF lá em 2020. Qual que é a diferença desse julgado anterior? É que esse julgado ele está considerando apenas a redação da emenda 20 de 98. Ele fala assim, ó, em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo artigo 8º 2 da emenda 20 de 98, que é aquela exigência de 5 anos, de 5 anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como 5 anos de efetivo exercício na carreira a que pertence o servidor. De certa forma, então, o termo cargo aqui está sendo utilizado como sinônimo de carreira. Já era a interpretação do STF e foi mais uma vez confirmada agora no informativo 1049. Vamos resumir, então? O resumo que a gente tem para fazer é o seguinte: a exigência da Constituição Federal de pelo menos 5 anos de efetivo exercício no cargo em que seria realizada a aposentadoria, ele não começa a recontar pela alteração de classe, uma vez que o termo cargo aqui deve ser lido como carreira. Então está na carreira de auditor, está na carreira de analista, está na carreira de técnico, 5 anos nesta respectiva carreira para fins de aposentadoria. E aí, o que você achou desse julgado? Você acha que ele vai cair em prova? Eu tenho quase que absoluta certeza que nós vamos ver algumas questões de concurso cobrando esse tema aqui. Lembrando que logo nós vamos preparar um tema, uma aula, né, e um curso consolidado só para trazer todas essas decisões e principalmente as mais importantes contextualizadas dessa forma para você entender esse assunto, acertar as questões objetivas e também se preparar até mesmo para questões discursivas acerca desses assuntos. Um grande abraço para todos vocês. Não se esqueçam de deixar o like e também de se inscrever aqui no nosso canal para não perder as nossas próximas novidades sobre jurisprudência para você chegar naquele altíssimo nível no seu concurso público. Um grande abraço e até a próxima.